Já confirmaram? Vamos lá. Quando o Elisha estava na casa de uma mulher, só recapitulando quem não estava, mulher Shunamita, e ele então quer retribuir a ela por toda a hospitalidade que ela tem dado para ele, uma brachá, inicialmente ela recusa, e depois ele abençoa ela com um filho. E ele vira e fala para ela, daqui a um ano você terá um filho. Apesar que ela já tinha idade, o marido já tinha idade, e aquele dia foi justamente Rosh Hashanah. O que Rosh Hashanah tem a ver com filhos? Não, é quando os anjos chegaram para... Vashem Pakad Tzara, a leitura que a gente faz de Rosh Hashanah, tem duas. Tem a leitura de a Sara, que ela recebe a notícia que ela vai ter filhos, e na Haftarah a gente lê a história de Hannah, que ela vai ter o filho, Shmuel. Então, Rosh Hashanah... Mas não foi quando os três anjos chegaram? Para avisar ela, um dos anjos avisou a Sara que ela ia ter filho. Era Pêssar, não era Pêssar? Não, então ele falou, boa, eles estavam em Pesach. Hashem pakad et Sarah kasher amar. Boa pergunta. Alguma coisa assim, foi bom, alguém nasceu, uma coisa em Rosh Hashanah, mas não foi ela, porque era Pêssar. Eles nasceram, as avós nasceram em Nissan. O que tem a ver com Rosh Hashanah? Boa. Vou pesquisar. Coisa, eu também não me lembro. A gente lê isso no primeiro dia de Rosh Hashanah, então tem a ver, tem alguma coisa a ver com Rosh Hashanah. Tá, daqui a pouco. Boa, bem falado. Bom, no dia de Rosh Hashanah, quando Hashem, o mundo inteiro nasceu, certo? Adam, Arishon nasceu, aniversário de toda a humanidade. Bom, e nesse dia que Hashem decide também quais mulheres que vão ter filho naquele ano. E aí ainda ela meio que insiste, porque inicialmente ela não queria abrahar. Então ela falou, já que você quer dar abrahar, então por que você me falou que daqui um ano eu vou abraçar um filho? Ela falou, você deveria me dizer que eu vou ter um filho. E mais ainda, quando os anjos disseram para Sara e prometeram um bebê, eles falaram, a gente vai voltar aqui para quando você tiver o bebê. Por que você não me prometeu que você vai voltar? Deu para ver que ela já tinha algum pressentimento de alguma coisa que não ia dar certo com esse bebê. E aí ele falou, olha, eu não posso te prometer que eu vou voltar. Os anjos, eles podem prometer. Eu não tenho como prometer, porque eu não sei até quando eu vou estar vivo. É uma das coisas que a Hashem omite de qualquer ser humano. Ele não sabe por quanto tempo ele vai estar vivo. Então, mas a brachá foi dada. E exatamente um ano, a mulher Shunamita, ela teve um filho. E esse foi o sexto milagre dos 10 milagres que a gente vai ver do Elisha. E a continuação da história também é conhecida, que um dia o marido dessa mulher, Shunamita, levou o filho para os campos. As pessoas que colhiam, eles tinham uma data específica que eles faziam uma festa pela colheita. Quando eles iam colher o trigo, então eles tinham uma festa especial. Então todo mundo ia para o campo, se reunia, etc. E aí ele levou o filho. Estava muito sol e o filho ficou com algum tipo de febre, dor de cabeça. E ele então pediu para algum empregado levar ele de volta para casa. E a mãe pega o filho. O filho ficou lá sofrendo e infelizmente ele acaba falecendo. Ela não entra em histeria. Ela simplesmente leva o bebê, o aleno, para a cama aonde o Elisha costumava ficar quando ele vinha na casa dela. O Elisha não estava na casa dela naquele momento. E ele deixou o bebê lá. E aí ela pede para prepararem um burro, para selarem um burro, para ela poder ir até o Elisha. Quando o marido volta para casa, ela já tinha preparado o burro ela mesma, assim como a gente vê com Avram, com Pilar. E aí o marido vira e pergunta, por que você está indo? Onde você vai? Ela falou, estou indo para o profeta. E ele vira e fala as palavras para ela, por que você está indo? Hoje não é Shabbat, não é Rosh Chodesh, por que você está indo lá no profeta? E ela falou, eu só preciso conversar com ele. E ela não contou para o marido o que tinha acontecido, porque ela esperava um milagre de ressurreição, e quanto menos gente souber, mais chance tem de acontecer o milagre. Então, dois comentários. Daqui nós sábios aprendem
aquela mitzvah que está escrito Hayav Adam Lekabel Pnei Rabo Baregel. A pessoa ela é obrigada a visitar o seu mestre nas festividades. Pesach, Shavuot e Sukkot. Você tem que ir receber a face do seu mestre. Você tem que ir lá visitar o seu mestre. Então, aquele cara que não vai na sinagoga, pelo menos 3 vezes por ano, ele tem que ir lá ver o rabino dele. Falar, vim aqui, fiz a mitzvah, já te vi, até a próxima agora. Certo? Mas você tem essa mitzvah. Então, se você tem aquele que é o teu Rebbe, aquele que é o teu rabino, você tem que ir visitar ele. Porque daqui os sábios extraem, Hayav, é uma obrigação. Por quê? Porque quando ele vira e fala, afinal, hoje não é Shabbat. Shabbat não quer dizer o Shabbat da semana. Shabbat quer dizer uma festividade especial. Assim como a gente fala em Harat Shabbat, o dia seguinte após o Shabbat, é o dia seguinte do Pesach. Então, daqui os sábios aprendem que você deve visitar em ocasiões especiais o seu mestre, deduzindo das palavras que o marido falou para ela. Aqui é só um exemplo, entre parênteses, de que as 613 mitzvot, elas estão dentro dos 5 livros da Torá. Mas os outros livros da Torá, eles têm detalhes de mitzvot que eles aparecem. Aqui é um exemplo típico que esse não é uma mitzvah das 613, mas é um detalhe de uma mitzvah que tem a ver com respeitar o seu mestre, tem a ver com se ligar com os Talmidei Chachamim, que a Torá fala, que tem que se ligar com Hashem, que é Zeus Talmidei Chachamim. Então, esse detalhe aparece aqui. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário que nós sábios dizem para a gente que a brachá ela só recai naquilo que está encoberto dos olhos. Se você quer brachá, não espalha. Aquilo do Ainará, etc., vem daqui. Daqui não, mas aqui é um exemplo disso. A gente tem, por exemplo, as primeiras luchot foram dadas com muito barulho. O mundo inteiro se calou, todo mundo estava sabendo que o povo estava recebendo a Torá. Na hora que Moshe Rabbeinu desceu, deu zebra. O povo estava fazendo bezerro de ouro, acabou quebrando. Então, se você quer que a coisa seja, que dê certo, seja como as segundas luchot que foram dadas no Yom Kippur. E nesse momento ninguém ficou sabendo de nada. Então, assim acontece também com uma mulher que vai casar segundo as núpcias, normalmente tem algumas restrições, pelo menos é recomendado algumas restrições que não seja feito com toda aquela pompa, como foi feito primeiro, para que Bezrat Hashem dê certo. Não é uma obrigação, mas é uma recomendação. E assim também, quando a mulher está grávida, os primeiros meses não se espalha, até que chegar um momento que já não tem mais como esconder, então você já pode contar para as pessoas. Então, tudo que você quer brachar, você tenta que seja de uma maneira não pública. E mais uma coisa ainda mais interessante de que a Gemara fala que a pessoa, quando ela vai medir a sua colheita, então ele tem lá o seu armazém, e depois que todo mundo já juntou lá, os seus funcionários juntaram tudo, colocaram no armazém. Ele quer lá entrar para fazer o balanço. Quanto foi que rendeu esse ano? Então, antes dele entrar, ele pode e deve rezar Yehi Ratzon, que seja a vontade de Hashem, que tenha muito. Agora, para ter muito, já tinha que ter. Mas ele pode ainda rezar, ele pode rezar ainda enquanto você não mediu, você pode ir lá e rezar para Hashem. Você não sabe quanto tem. Depois que você já mediu, essa tefilá é uma tefilá à toa. Não que Hashem não possa fazer que aquilo se multiplique. A gente teve a história agora há pouco com essa mesma mulher, que é aquela gotinha de óleo, mas para um milagre como esse, isso é uma coisa que quebra todos os parâmetros. Então, se você quer brachá, que aquilo fica oculto. Então, aqui talvez uma recomendação de você não ficar tentando olhar os teus investimentos todos os dias. Deixa lá, acompanha o quanto for necessário, não precisa ficar obsessivo. Cada vez que você fica olhando, você bota, não é a frase, a palavra certa para isso, olho gordo, mas deixa abrahar, deixa a coisa correr e aquilo vai bem. Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha um casal de periquitos em casa. Consegui convencer meus pais. Depois dessa, nunca mais. Mas, e aí eles tinham aquela caixinha, que é quando era macho e fêmea, para eles reproduzirem. E eu, curioso, a cada tanto abria a caixinha. E de vez em quando via lá um ovinho, 2 ovinhos. Mas sempre que eu abria a caixinha, aqueles ovinhos de algum jeito estouravam, caíam e não dava nada. Eu lembro, uma vez eu deixei lá fechado, e aí nasceu os filhotes. E depois foram me explicar que a luz do sol, quando você abre, etc., ela já estraga todo aquele... Aí você vê que na natureza é assim. Você quer que a brachá venha, tem que estar fechado. Depois desse tive mais um, mas aqui esse eu acabei deixando morrer de fome, né? Eu deixava lá e esperava que ele ia só cantar quando eu vinha visitar ele, uma vez por mês, quando eu lembrava dele. Então vocês têm a obrigação justamente da Torá, que na época era pequeno, não tinha muita noção, de que antes de você aceitar para comer, você tem que alimentar teus animais. Então aquele lá eu não soube cuidar. Eu deixava para empregada, esperava que ela cuidava, mas
acabou morrendo de fome. Então, então, esse cuidado que ela teve, já esperando por um mega milagre, que é maior de todos, a ressurreição, então ela decidiu não contar para ninguém, guardou isso com ela, porque agora ela ia cobrar do Elisha, não ia só pedir. Ela fala, você me prometeu o filho, eu ainda te pedi, ó, quando você me ofereceu o filho, eu até te recusei, me recusei. Quando você ofereceu, aliás, brachá, eu me recusei. Você veio lá e me deu a brachá do filho. Eu ainda insisti e falei, olha, eu quero que seja um filho saudável. Então, a bracha é tua, o problema é teu. Agora você tem que resolver você tem que resolver essa. Mas Abraham foi que ela ia abraçar o filho. Que é abraçar o filho. Então, ela podia abraçar o filho morto também, né? Mas não, sim. Você tem razão, por isso ela teve esse pressentimento, porque ele falou abraçar o filho e não ter o filho. Então, talvez aí ela já teve esse pressentimento, mas ela não tô nem aí. Você me falou para ter filho, eu quero filho, acabou, certo? Então ela vai lá, ela vai em direção aonde Elisha vivia, naquele momento que era no Hara Carmel, aquele lugar onde famoso do Eliyahu Anavim. E aí, quando ela já está se aproximando, o secretário dele, o Gehazi, ele já vê que a mulher está chegando. E aí, o Elisha, desculpa, ele vê que a mulher está chegando. Ele percebeu, está vindo aqui, não, ninguém vem no rabino visitar a tua, algum problema tem, né? Se ele lembra do médico, não está doente, senão você tá bom, né? Ele não vai ligar para dizer que está tudo bem. Então, ele viu a mulher e já entendeu que alguma coisa estava errada. Então, ele diz para o secretário dele, Gehazi, corre em direção a ela, pergunta o que foi. E aí, ela já conhecia a índole desse Gehazi, lembrando que ela era uma mulher muito especial, uma sensibilidade grande. Então, ele pergunta para ela, o que aconteceu? Posso te ajudar? Né? Já me adianta o expediente, já vou avisar lá para o médico para ele ficar pronto. E ela falou, não, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. E ela não expõe para ele. Por quê? Não é ele que vai resolver, e pelo contrário, você vai ver depois que esse Gehazi vai tentar estragar as coisas, porque ele vai correr na frente, vai falar, ó, vem todo mundo ver que o meu chefe está prestes a ressuscitar o morto. Então, ele era uma pessoa corrupta, como eu falei. Então, ele poderia até ter estragado esse milagre. Então, ela foi inteligente o suficiente, ela não contou para ele, não contou para ele. E aí, então, Gehazi volta e fala a Elisha, ela falou que tá tudo bem. Tá tudo bem, deixa ela entrar. Né? Deixa eu conversar com ela. E aí ela cai nos pés dele, o Gehazi tenta afastar ela, isso não é apropriado, assim, essa maneira de se comportar com o Navi, você cai nos pés dele, e o Elisha fala, pode sair, pode deixar a mulher, ela está com o coração amargurado. E aí, Elisha não sabia o que tinha acontecido. Se ele era um profeta, você deveria saber. Mas aqui, ele recebeu, foi o troco de Hashem, por ele ter prometido para ela o bebê sem ter consultado Hashem, que esse foi o tema da última aula. Como que funciona, se é que a gente entende, o tzadik, se ele pode prometer, Hashem depois tem que correr atrás, se ele poderia ter prometido, não poderia, etc. Mas aqui foi o troco divino, por ele ter prometido sem consultar, então ele não ficou sabendo do que estava acontecendo antes da mulher ter vindo até ele. Então a mulher vem até ele e ela fala, eu não pedi um filho, foi você que decidiu me dar essa brachá. Lembra, quando eu vi suas palavras, eu tive um medo que ele não vivesse. E é exatamente o que aconteceu. E aí ela conta para ele exatamente o que aconteceu com o menino. E agora o Elisha vai fazer um grande milagre, muito grande, maior de todos, que ele vai ressuscitar o menino, se Deus quiser, na próxima aula. Chaves. O profeta ele não vê coisas assim. Ele vê coisas que Deus manda, né? Outras coisas que ele manda.